Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês com a divina orientação, inspiração, para que vocês possam saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Aliás, todos nós, não é só vocês, eu também. Só o Espírito Santo pode nos revelar a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus para você é uma, a vontade de Deus para mim é outra. Cada um de nós que faz parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus é espiritual, não é a igreja institucional. A igreja espiritual é a igreja formada por todos aqueles que têm o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo sonho. Sabe por quê que é o mesmo? Porque é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus, que comanda todo o nosso corpo, ou melhor, todo o corpo dele. Então, Jesus nos dá o Espírito Santo para que cada um de nós, como uma célula, por exemplo, venha ter o mesmo sangue que o outro, quer dizer, o mesmo espírito que o outro. E todos nós trabalhamos para que a vontade do cabeça, que é o nosso Senhor Jesus, venha a ser feito em nossas vidas. Claro, quando a pessoa não está inserida no corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, ela não entende o que nós falamos, infelizmente. E só o Espírito Santo para revelar-lhes o que elas precisam saber. Então, é necessário que todos nós tenhamos um só Espírito, uma só fé, um só coração, uma só mente, a mente é do Senhor Jesus. Tenhamos um só comando, que é o Espírito Santo. Então, para isso, só o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não for selada com o Espírito Santo, enquanto a pessoa não for carimbada com o Espírito Santo, enquanto a pessoa não for confirmada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, então ela vai estar fora do corpo do nosso Senhor Jesus, não vai ter a mente de Cristo. E não tendo a mente de Cristo, como que ela pode saber qual é a vontade do Senhor Jesus para a vida dela? Então, todo o nosso corpo, todo o seu corpo obedece à sua cabeça. O meu corpo obedece à minha cabeça. Mas quando nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, então todos nós somos um só corpo no Senhor Jesus. Aí você vai entender direitinho o que está escrito lá em João capítulo 17. A unidade do Senhor Jesus com o Pai, com o Espírito e conosco, com você, comigo, que temos a mesma cabeça, o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo espírito. Então, amiga e amigo, a necessidade de nós termos o Espírito Santo não é uma questão assim de
doutrina, é uma questão de vida ou morte. O apóstolo Paulo disse: aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo, aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Então, é necessário que você tenha o Espírito Santo para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito glorioso, muito glorioso. Por isso Jesus disse para Pedro: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E uma fé, essa fé não é em alguém que você simplesmente não vê, não toca, não sente. Quando você vê, quando você lê, quando você sente a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, quando você se emociona, quando você chora, quando você ri na leitura da palavra de Deus, é o Espírito Santo que está se movendo dentro de você. Então a gente não crê num Deus invisível. Não, nós vemos Deus quando lemos a palavra dele. Nós ouvimos Deus quando ouvimos a palavra dele. Nós obedecemos a Deus quando nós obedecemos a palavra dele. Então, isso, obviamente, conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. Bem, nós queríamos passar isso para vocês porque é extremamente importante que você veja com os olhos da fé a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que raciocina. E é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus é espírito e nós também temos que ser espirituais. Ser espírito é ser espiritual. Então, quando nós pensamos ou raciocinamos de acordo, conforme a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé com sabedoria, com inteligência, a fé racional ou a fé sobrenatural. Porque os nossos olhos, os olhos da fé inteligente, não ficam a olhar apenas para as coisas físicas. Quando a gente vive a fé inteligente, a gente olha além do que é físico. Nós olhamos para as coisas espirituais. Nós cremos naquilo que Deus falou, esperamos que aquilo que ele falou aconteça em nossas vidas no seu tempo, no seu devido tempo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.